Irmãos, nós estamos seguindo no nosso objetivo de conquistarmos o livro de Romanos aqui, né? É lógico, não versículo por versículo, mas nós fazemos aqui um apanhado nos versículos, alguns versículos que são importantes para o momento. E se você quiser abrir a sua Bíblia e mantê-la aberta em Romanos 4, nós vamos caminhar por alguns versículos, entre alguns versículos, e o Espírito Santo vai trazer ensinamento e sabedoria. Há muitos anos atrás, quando eu comecei a pregar, há bastante tempo, já dá para dizer que muitos anos, os cabelos já estão branqueando, né? Eu me inspirava muito no pastor Gisiel Gomes, hoje morando nos Estados Unidos, considerado o príncipe dos pregadores. E nós tivemos a oportunidade de, enquanto teve aqui no Brasil, quem sabe ainda eu participe do Senapev América, mas ainda não foi possível. Mas enquanto havia aqui o Senapev no Brasil, nós participamos. E foi um tempo precioso de aprendizado. Ele levava ali, neste seminário para pregadores do Evangelho, só a elite dos pregadores, tanto nacionais quanto internacionais. Todos os pregadores em evidência, pregadores verdadeiros, pregadores profundos na palavra. E nós tínhamos ali 4 ou 5 dias de imersão, manhã, tarde e noite, aquilo. E muitas vezes, irmãos, a gente chegava lá 8 horas da manhã, era 2 horas da tarde, e o pastor, vamos almoçar? Não, pode continuar o estudo aí. Se sobrar tempo, a gente almoça. Tão precioso que é no momento. E ele nos ensinou algo muito importante, dentre tantas coisas, que nós, como pregadores, nós conseguimos falar até o ouvido das pessoas. Nós não convencemos ninguém com a nossa palavra. É o Espírito Santo quem convence. Então, nós somos apenas instrumentos para que a palavra de Deus seja lançada. Então, quando eu falo aqui que o Espírito Santo vai nos ensinar, o Espírito Santo será o nosso professor, o nosso mestre, o nosso mentor nessa noite, é porque eu vou falar até aos ouvidos, aos seus ouvidos. E se você desejar abrir o seu coração, a obra completa acontecerá através do Espírito Santo de Deus. Porque é Ele quem convence do pecado, é Ele quem convence do erro, é Ele quem convence da falha, é Ele quem convence das nossas, como foi pregado ontem, das nossas imperfeições, é Ele que nos ensina, é Ele que nos traz entendimento. Uma pessoa qualquer pode abrir a Bíblia e, por mais erudita que seja a pessoa, ela não vai entender a palavra. Porque se não for o Espírito Santo iluminando a nossa mente, o nosso coração. E outra coisa, a palavra ela pode ir à mente ou a palavra pode ir ao coração. Uma palavra mais emotiva vai ao coração, uma palavra mais de instrução vai à mente, mas nós podemos manter tanto o coração quanto a mente abertos para que a palavra venha e produza o fruto para a qual ela foi destinada. Então, mantenha o seu coração aberto nesta noite. Romanos 4, vamos começar do versículo 2. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz, Abraão creu em Deus e isto lhe foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas, para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é atribuída como justiça. Amém. Depois nós vamos seguir alguns outros versículos. Porque se Abraão foi justificado por obras, tendo que se orgulhar. Irmãos, a salvação, ela não vem através de obras. É muito comum as pessoas que não
são convertidas terem no coração um desejo equivocado, e não que seja ruim, mas a intenção e o objetivo são errôneos, de fazer boas ações. As pessoas que têm um pouco mais de posse, elas gostam de ajudar em entidades. No meu tempo era, como é que era? Hoje é ONG, no nosso tempo era, meu Deus, já esqueci, né? Sem fins lucrativos, né? A instituição filantrópica, né? Essa dá do tempo, da 1900 e alguma coisa, né? Instituição filantrópica, né? Hoje são as ONGs, organizações não governamentais. E existem aí as pessoas que doam dezenas, centenas e milhares de reais, de dólares, para fazer boas ações, e eles acham que estas boas ações irão se converter em salvação. Que o ajudar o pobre, o faminto, o necessitado, o desamparado, isso vai ser atribuído como peso na balança para a salvação. E Paulo está dizendo, ora, se Abraão foi justificado, nós já estudamos o que é ser justificado. Se Abraão se tornou justo diante de Deus, não foi por suas obras, porque senão ele teria do que se gloriar. Irmãos, esta vida aqui é passageira, basta um sopro para a pessoa cair morta. E existem tantas pessoas orgulhosas, jactanciosas, egoístas, pessoas altivas, que se acham melhores que as outras, mais sábias do que as outras, que ela tem a palavra final, que ela sabe que é ela que está com a razão. Foi explicado muito bem isso aqui ontem. Aqui neste mundo que tudo é passageiro, a pessoa está, o que está tendo de infarto, a pessoa está bem e cai morta. Se aqui, que a vida é passageira, as pessoas se orgulham, imagine no céu se a salvação fosse por obras. Jorge nem, ó Deus, eu não quero que o Jorge não passe nem perto de mim, que eu quero que ele more no outro canto do céu. Porque eu quero morar no Alphaville Celestial. O Joel, Senhor, coloca no outro canto, porque eu fui melhor do que os dois. Eu preguei mais, eu ensinei mais, eu cantei mais, eu doei mais dinheiro, eu fiz mais boas ações, então eles fiquem para lá, porque eu sou o melhor. E a Bíblia diz, e nós aprendemos muito bem com a irmã Mariazinha, que as nossas obras, que não contam para a salvação, mas contam para a recompensa, para galardão, elas serão purificadas do fogo. E muitas das minhas obras vão se queimar no fogo, se eu as fiz com intenção errada. E aquilo que sobrar, nós vamos receber uma coroa, e ninguém vai ficar desfilando com a coroa na cabeça lá no céu, não. Porque nós vamos falar, essa coroa eu não mereço, porque foi Cristo quem morreu por mim na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que todos os santos, todos os salvos que herdarem os céus, eles vão pegar as suas coroas de recompensa pelas suas obras, irão depositar aos pés de Cristo e dizer, a Ele toda a honra, toda a glória, pelos séculos dos séculos. Amém? É isso que Paulo está dizendo. Porque se Abraão foi justificado por obras, tendo que se orgulhar, porém não diante de Deus. Tem gente com rei na barriga, achando que é muita coisa. Diante de Deus nós não somos nada, se não for Cristo em nós. Eu não vou ser salvo porque eu sou bom, porque as minhas obras são boas, eu serei salvo porque Cristo habita em mim. Você não vai adentrar os portais celestiais porque você foi melhor do que aqueles que não alcançaram a salvação, mas você entrará porque Cristo está habitando em você, a justiça de Deus habita em você. Então nós não temos que nos orgulhar em nada diante de Deus. Diante de Deus nós não podemos nos orgulhar.
Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus. O que você vai fazer diante de Deus? Eu lembro de um cliente meu, cliente do pastor Rubinho também, que ele sempre diz: quando eu chegar no céu, eu quero ter uma conversa com aquele cara. Eu quero ter uma conversa com Deus. Irmãos, eu quero chegar no céu, eu quero ter uma conversa com a Eva, eu quero ter uma conversa com Adão. Por quê? Irmãos, ao chegar no céu, a gente vai bater o olho no santo, naquele que é santo, naquele que existe, naquele que é Senhor, naquele que é eterno. Nós não vamos lembrar desta vida miserável que nós vivemos aqui nessa terra. A única coisa que nós iremos desejar é dizer: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Lá não vai ter pastor de grande igreja, lá não vai ter pastor de pequena igreja, lá não vai ter pastor que escreveu best-seller, lá vai ter salvo em Cristo Jesus, justificados por Cristo Jesus e não pelas suas obras. Porque diz a Escritura: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. É a nossa fé que imputa em nós, coloca em nós, estabelece em nós a justiça de Deus. Abraão creu pela fé e isso lhe foi imputado, isso lhe foi atribuído por justiça. Veja a importância da nossa fé. Veja a importância de crermos. Veja a importância da nossa fé estar estabelecida em Deus, em Cristo Jesus, independentemente das circunstâncias que nós estamos vivendo. Porque existem pessoas que têm fé. No ano passado não foi um nem dois. Um deles estava mal na UTI para morrer, problema sério no coração, e me mandava mensagem: pastor, me ajude, pastor. Eu não quero morrer, não, Deus não vai deixar morrer. Pastor, eu vou me reconciliar na igreja. Eu vou ser fiel a Deus, se Ele me tirar dessa situação. Nós oramos, clamamos, intercedemos. Está bonzinho por aí. Está bonzinho. Lá de vez em quando, bem de vez em quando, aparece na igreja. Esta é a fé que leva para o céu? Não, esta não é a fé que leva para o céu. A fé que nos conduz ao céu é a fé em Cristo Jesus, aquele que nos justifica dos nossos pecados. Uma pessoa dessa, ela acha que não precisa de justificação, ela acha que não tem falha, ela acha que não tem erros, ela acha que por conta própria pode adentrar os portões celestiais, mas Paulo está dizendo que Abraão creu em Deus e isto lhe foi atribuído para a justiça. Só os justos adentrarão os céus. Eu vi essa semana uma cena humanamente comovente e um tanto perturbadora. Teve um bem famoso que faleceu esses dias aí, né? E apareceu um vídeo de um menininho que chegou para conversar com essa pessoa religiosa e dizer assim: por favor, eu quero... E aquela criança, coitada, a criança não tem nada a ver com isso, a criança em lágrimas dizendo: eu quero saber se meu pai que era ateu foi para o céu. E qual você acha que for a resposta? Fica tranquilo, meu querido, teu papai está no céu. Para agradar um coração inocente, aquele religioso imputou, colocou, estabeleceu um ensinamento errado na mente daquela criança. Aquela criança vai crescer e fala assim: eu não preciso de Deus, porque o meu pai não precisou e foi para o céu. E quem é de nós que irá tirar da cabeça desta criança? Porque se foi o seu fulano que falou isso para ele, que o pai ateu está no céu. Esses tempos atrás, uma pessoa muito próxima faleceu, morreu negando Jesus.
E eu falei, meu Deus, se me chamarem para fazer o culto fúnebre, que situação delicada, mas chamaram um outro pastor. E o outro pastor do lado do caixão disse, o nosso irmão fulano aqui, e os filhos todos desviados do caminho em volta do caixão, e ele dizendo, o nosso irmão fulano que já descansa no Senhor, que já passou pelos portais celestiais, que já está no céu. O que um camarada desse está ensinando na cabeça das pessoas? Se o meu pai morreu negando Jesus, para que é que eu vou para a igreja? Por que é que eu vou mudar de vida? Por que é que eu precisarei seguir a Jesus? Mas Paulo está dizendo, Abraão creu, e só por causa que creu da sua fé, é que a justiça foi imputada nele. Veja, irmãos, nós não estamos brincando de ser crentes, nós não estamos brincando de ser religiosos. Há um peso sobre os meus ombros para que eu conduza esta igreja no caminho para que quando soar a trombeta do arrebatamento, todos nós subamos e ninguém fique aqui, porque a coisa será terrível. E só há um jeito de ser salvo, crendo em Deus, crendo em Jesus Cristo. Mas para quem não trabalha, voltando aqui, ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Irmãos, o evangelho barato que está sendo pregado aí, e não é tão simples. Até ontem o pastor estava falando sobre isso, como a igreja verdadeira tem sido negligente com as falsas doutrinas e os falsos pastores e os falsos evangelhos que estão sendo anunciados. Irmãos, a salvação, Deus não está fazendo um favor para a gente, não. Você não é merecedor, eu não sou merecedor da salvação, não. Pelas nossas obras naturais, não somos. As pessoas acham que Deus é obrigado. Deus tem que me salvar. Não importa o que eu faça, não importa como eu viva, Deus é obrigado a me salvar. Tinha um jovem pregando, eu fico empolgado com isto, numa faculdade ali nos Estados Unidos, e é tão bom ver isto, um jovem no meio de uma faculdade nos Estados Unidos, com uma caixa de som, um microfone falando, vocês precisam abandonar a vida de pecado, vocês precisam se render a Cristo Jesus, vocês precisam de salvação para livrar a alma do inferno. E uma moça se aproximou e disse, para de pregar esse tal Jesus. E a moça disse, só uma coisa me importa, e eu lhe pergunto, Deus me ama? E o rapaz disse, Deus te ama. Ela falou, então só isso me interessa, não quero mais saber de nada. Como que se Deus fosse obrigado a salvá-la na sua vida de pecado, na sua vida de erro, na sua vida longe de Deus, longe da palavra de Deus, longe dos preceitos celestiais, divinos, bíblicos. Então, o que está dizendo aqui? Ora, aquele que trabalha, o seu salário não é como um favor, mas como uma dívida. As pessoas acham que Deus está em dívida com a humanidade. Deus está em dívida com o povo, Deus é obrigado a salvar, Deus é obrigado a me aceitar do jeito que eu quero. Deus é obrigado a me aceitar nas minhas práticas. Deus é obrigado a me aceitar nos meus pecados. Paulo está dizendo, aquele que trabalha, o salário não é um favor, mas é uma dívida. Agora, pela salvação, não tem como trabalharmos pela nossa salvação. Nada que nós fizermos vai nos trazer salvação. Só existe um meio, a fé em Cristo Jesus. O que Paulo continua dizendo? Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, ora, é isso aqui.
Paulo está dizendo, nós não estamos trabalhando pela nossa salvação, mas nós cremos naquele que justifica o ímpio. A sua fé lhe é atribuída como justiça. Só existe um meio de salvação. Só existe um caminho para a salvação. Só existe uma maneira de alcançarmos a salvação. E, irmãos, nada do que nós fizermos, nada do que você fizer é o suficiente para atrair a salvação à sua vida. Quando nós entendemos isso, irmãos, nós passamos de um plano espiritual para outro plano espiritual. Quando você acha que Deus é obrigado a te salvar, o que acontece? Você fala, Deus tem que me aceitar assim. Deus tem que fazer. Agora, quando eu entendo que nada do que eu faço traz salvação, mas Cristo quis me salvar, mesmo eu sendo ímpio, quando eu crio em Jesus Cristo, eu passo a ser um crente grato. Eu agradeço todos os dias pela minha salvação. Eu não exijo a minha salvação de Deus, mas eu agradeço a minha salvação. Então eu não fico dizendo, o Senhor tem que me salvar, o Senhor tem que me salvar, o Senhor é obrigado a me salvar, não importa não. Eu preciso me abster de algumas coisas. Eu preciso abrir mão dos meus desejos carnais. Eu preciso abrir mão das ofertas do mundo. Eu preciso abrir mão dos prazeres da vida. Eu preciso abrir mão daquilo que me afasta de Deus, porque eu fui salvo em Cristo Jesus. E eu preciso ser grato a Ele. Existe aí, irmãos, infelizmente, se você começar a assistir os podcasts, se você começar a assistir os pregadores da internet, eles colocam o homem no centro. Tudo gira em torno do homem. Deus tem que vir, Deus tem que salvar, Deus tem que realizar, Deus tem que fazer, Deus... Nada, Deus já fez a única coisa, Deus está no centro e nós estamos olhando para eles. Não somos mais ímpios, mas agora salvos, justificados em Cristo Jesus, dizendo, louvado seja o meu Deus, que enviou seu Filho Jesus Cristo, para salvar a minha alma do inferno. Oh, aleluia. Vamos seguir adiante. Versículo 17. Como está escrito, eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Ontem eu estava conversando com o pastor Luiz, que ministrou aqui. Ele estava perguntando sobre algumas características teológicas da igreja, e nós estávamos conversando a respeito disso. Irmãos, esse texto 17 está falando sobre o decreto divino. Deus estabelece os seus decretos. Deus está dizendo, eu o constituí por pai de nações. Não foi Abraão que disse, eu estou apto a ser pai de nações, eu quero ser pai de nações. Eu acho que eu sou o melhor aqui, porque eu sou o mais rico da região. Eu tenho me dado bem na minha vida financeira, eu tenho me dado bem na minha vida profissional, o meu casamento está tudo 100%, os meus funcionários são bem amparados, então, Deus, eu estou apto para ser pai de nações. Não, a Bíblia diz que Deus o constituiu por pai. Deus olhou para Abraão e disse, esse aqui vai ser o pai de nações. E nós temos que crer, irmãos, nos decretos divinos. Conversando com o pastor ontem ali, eu falei, olha, eu tentei fugir o que deu de ser pastor. Corri o que deu. Fugi o que deu para fugir. Mas o Senhor havia estabelecido este chamado. E quando nós não entendemos os decretos divinos e queremos fazer do nosso jeito, nós pagamos um preço alto.
Tem muita gente sofrendo o que não precisava sofrer, tem muita gente passando o que não precisava passar, tem muita gente em lutas que não precisava estar enfrentando, porque ainda não entendeu que é Deus que decreta. Deus disse a Abraão: eu vou fazer de você pai de nações. E quando nós não entendemos isto, não apenas nós sofremos, mas aqueles que estão à nossa volta também irão sofrer. Abraão desceu para o Egito porque havia fome na terra, chegou no Egito, ele não creu que Deus poderia proteger a sua esposa. E disse: olha, quando entrar no Egito, diga que é minha irmã, porque eles vão tentar me matar. E ele sofreu, porque a esposa foi levada como esposa do rei. O rei sofreu porque Deus pesou a mão, teve que devolver. Sai caminhando, daqui a pouco chega em outra terra, ele diz a mesma coisa: olha, nós vamos entrar nessa terra aqui, eles vão ver que você é bonita, vão saber que eu sou teu esposo, vão me matar para ficar com você, então diga que é minha irmã. O rei pega, leva como esposa, e Deus visita em sonho dizendo: a coisa vai ficar feia para o teu lado. Mas por que? O que eu fiz? Você se apossou de uma mulher que tem marido. E ele acorda pela manhã e diz: Abraão, o que você fez comigo, Abraão? Eu fiquei com medo, mas Deus falou que você é profeta, então você vai orar e interceder por mim, e Deus vai tirar essa maldição da minha casa, do meu reino, da minha família, do meu povo. Quando nós não entendemos os decretos divinos, nós lutamos contra o decreto de Deus e pagamos preço que não precisávamos pagar. Eu constituí por pai de muitas nações. Eu lembro aqui no meu tempo, muito tempo atrás, quando era criança, os pastores aqui diziam, tinha um ditado na época: se você não vier para o plano de Deus, ele vai jogar o anzol dele, vai pegar na tua boca, vai pegar no teu nariz e vai te puxar até você vir no centro da vontade do Senhor. Então, irmãos, temos que entender que Deus constitui, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Vamos pular aqui o Deus dos mortos, que não vai dar tempo aqui, mas vamos pular aqui o que chama à existência as coisas que não existem. A mulher de Abraão era estéril, não podia ter filhos de forma natural. Agora Abraão está com 99 anos de idade, Sara com 70 e alguma coisa. A Bíblia diz, nós vamos ler aqui para frente, que ele já não tinha condição mais alguma de ser pai. Sara não tinha mais condição alguma de ser mãe. Sabe por que Deus faz? Às vezes a gente reclama, porque Deus vai sempre diante dos nossos olhos, segundo os nossos conceitos. Deus vai sempre pelo caminho mais difícil. Deus sempre nos conduz pelo caminho mais doloroso. Sabe por quê? Para a gente não ser tentado a achar que foi a gente que fez, que a gente que conseguiu, que nós que conquistamos. Não, eu sou bom. Olha aí, 2 anos de casado, já tenho 3, 4 filhos. Deus me chamou para ser pai de nações. Nada, o camarada com 99 anos, não tinha condição alguma, o corpo amortecido, a mulher já não tinha mais o ciclo para que pudesse engravidar. E Deus fala: fique tranquilo, porque eu chamo a existência aquilo que não existe. Deus faz do jeito para que a gente não se glorie de maneira nenhuma. Para a gente não dizer, viu, a minha estratégia, a minha sabedoria, o meu conhecimento, as minhas amizades, os meus relacionamentos me trouxeram até aqui, nada. Deus está dizendo: sou eu que chamo a existência aquilo que não existe. Isaac não existia nessa terra, mas já existia no coração de Deus. Isaac não existia aqui neste planeta, mas existia no plano de Deus, porque Deus é quem decreta, Ele faz os seus decretos. E Ele disse: Abraão, eu chamo da existência aquilo que não pode vir à existência.
E se fosse nos dias de hoje, eu ia dizer, graças à inseminação artificial, graças ao avanço da ciência e da tecnologia, Abraão foi pai aos 100 anos de idade. Naquela época não tinha nada disso. Foi um decreto divino. Deus disse a Abraão, eu te chamei para ser pai de nações. E Abraão vai discutir com Deus, Senhor, já estou velhinho, 99 anos, e eu não tenho a descendência. Fique tranquilo, porque eu sou aquele que chama a existência aquilo que não existe. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Versículo 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. Abraão creu contra a esperança. Esta é a parte difícil da chamada. Esta é a parte difícil da caminhada cristã. Porque a gente quer andar, nós queremos andar de uma maneira confortável. Nós queremos andar de uma maneira que os nossos olhos possam estar vendo as possibilidades, os potenciais. Nós gostamos de caminhar quando os nossos olhos estão vendo a solução, e Deus não age deste jeito. Abraão creu contra a esperança. Abraão era muito inteligente, sábio. Ele olhava para o seu corpo e dizia, não tem jeito não. Olhava para Sara e disse, vixe. Né? Ele não era um tapado dizendo, oh, não, ele tinha ciência. Ele creu contra a esperança. Sabe o que acontece? Os crentes que desanimam, os crentes que param, os crentes que abandonam o chamado, o decreto divino, é porque querem andar segundo os que os seus olhos estão vendo, e não querem crer contra a esperança. A gente olha e diz assim, não tem mais jeito não. Faz os cálculos e fala, é o fim. É aí que Deus gosta de agir. É aí que Deus quer. É nesta hora que a nossa fé é estabelecida. A fé verdadeira, não a fé errada, não a fé falsa, não a fé fingida. Mas a fé verdadeira é quando os olhos não podem ver. E Abraão creu contra a esperança. Por isso nós não podemos compartilhar os nossos sonhos com qualquer pessoa. Por isso nós não podemos compartilhar a nossa fé com qualquer pessoa. A gente diz, nós vamos fazer 4 cultos aqui no domingo, tem gente que ri por dentro, igual o Sara, dizendo, vai sonhando com isto. Você diz, Deus vai me dar uma casa assim, 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 a pessoa larga a mão de ser besta, rapaz, só da onde que você veio, onde que você está. Você diz, a minha família toda será salva. Larga de ser besta, rapaz. Que lá não quer nada com nada, que lá já está perdido, que lá já está com os 2 pés no inferno. Mas eu continuo com a fé de Abraão, crendo contra a esperança. Não tem mais jeito, mas eu continuo crendo. Não tem mais solução, eu continuo crendo. Não vai passar daqui, eu continuo crendo. Não vai adiante, eu continuo crendo. Não vai avançar, eu continuo crendo. Não tem futuro, eu continuo crendo. A fé de Abraão deve ser estabelecida na nossa vida também. Abraão, esperando contra a esperança, creu. Versículo 19. Sem enfraquecer na fé. Irmão, esse versículo aqui, irmãos, é extraordinário. Preste atenção nesse versículo. E sem enfraquecer na fé, o que Abraão fez? Levou. Irmãos, eu fui numas 10 versões para ver se era isso aqui mesmo, né? Sem enfraquecer na fé, Abraão levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. O que Abraão levou em conta? O seu corpo velho,
a esterilidade de Sara, mas ele não enfraqueceu na fé. Esse é um dos versículos mais preciosos que temos na Bíblia Sagrada. Abraão fez uma análise 360 graus na sua vida. Ele olhou ponto por ponto, ele olhou detalhe por detalhe, ele olhou cada coisa, cada parte da sua história, da sua vida, do seu corpo, da vida de Sara, do corpo de Sara, e a Bíblia diz que ele levou em conta todas estas coisas, dizendo, é impossível, mas não enfraqueceu na fé. Veja que coisa maravilhosa, irmãos. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo e a esterilidade de Sara. Como você age diante das adversidades da vida? Como a sua fé funciona diante das adversidades da vida? Como que você lida no dia a dia com os problemas que surgem na história, na sua história? Como você trabalha no dia a dia a sua fé? Quando tudo vai bem, quando tudo está certo, quando a saúde está boa, quando as finanças estão ok, quando tudo está dando certo, tem fé, e quando a coisa começa a ruir, a fé vai junto? A fé vai embora? Começa a olhar a situação e fala, não, meu Deus não ia deixar nessa situação. Meu Deus não ia permitir isso. O Deus que eu sirvo, não, estou fora. Esse negócio de ser crente aí, ó, quando eu estava no mundo a coisa ia boa, agora com Deus parece que a coisa escamou. Já ouviu isso aí? Já viu o ditado? Quanto mais oro, mais assombração aparece. São as pessoas que enfraquecem na fé quando começam a levar em conta a real situação da sua vida. Irmãos, crente não é tapado. Crente não é besta, crente não é burro. Crente é inteligente. Crente olha para a sua vida e diz, a coisa está crítica, mas o meu Deus é maior. O médico diz que não tem mais jeito, mas o meu Deus, se falar que tem jeito, está tudo resolvido. O advogado diz que a causa é perdida, mas se o advogado dos advogados disser, é causa ganha, eu não sei como ele vai fazer, mas será ganha a causa. Esta é a fé que nós precisamos ter, e sem enfraquecer na fé, irmão, não tampe o sol com a peneira. Não tente, irmãos, enganar a si mesmo, dizendo, não, está tudo bem, está tudo certo. Olhe para a sua vida, veja a real situação que você está, como você está espiritualmente, se tua vida melhorou ou piorou espiritualmente. Se a tua fé melhorou ou piorou? Se a tua paz interior melhorou ou piorou? Se a tua esperança melhorou ou piorou? Se o teu casamento está melhor ou está pior? Não esconda nada de você mesmo. Faça como Abraão. Abraão fez uma análise da sua vida e levou em consideração todos os pontos críticos, mas nunca enfraqueceu na fé. Versículo 20, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Irmãos, ou você acredita nas circunstâncias, ou você acredita em você, ou você acredita nas suas decisões, ou você acredita nas suas qualificações, ou você acredita no seu dinheiro, ou você acredita no seu poder de influência, ou você acredita nos seus amigos, ou você acredita que as coisas podem trabalhar tudo para que dê no jeito certo para você ser abençoado, ou você acredita em Deus. Não tem como acreditar nas duas coisas. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém.
Ou você acredita que você é capaz, ou você acredita que você pode, ou você acredita que você sabe, ou você acredita que você se vira sozinho, ou você acredita na palavra, na promessa de Deus. Não tem como dividir. Mas Abraão se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto nas suas qualidades, no seu dinheiro, na sua riqueza, no seu poder de influência. Aonde Abraão chegava, as pessoas diziam: esse aí Deus está com ele, vamos fazer uma aliança. Os reis, os príncipes reverenciavam Abraão, diziam: Abraão, temos visto que Deus é com você, vamos fazer uma aliança. Abraão tinha acesso a qualquer reino, Abraão tinha acesso a qualquer rei, Abraão tinha acesso a qualquer príncipe, Abraão tinha acesso a qualquer coisa, ele era rico, milionário, poderoso, o nome dele era conhecido, celebrado, famoso em toda a terra. Mas o texto está dizendo que Abraão se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que ele havia falado, o que ele havia prometido. Aonde está a sua esperança? Aonde está depositado o seu futuro? Aonde estão depositados os seus próximos passos, as suas próximas ações? Tire o homem do centro, tire você do centro, tire as suas decisões do centro, tire as suas convicções do centro, coloque Deus no centro da sua vida, porque quem prometeu é fiel, poderoso para cumprir o que Ele falou para você. É isso que Paulo está nos ensinando. Abraão pegou a riqueza dele e colocou de lado, pegou a fama, colocou de lado, pegou o poder e colocou de lado, pegou a sua influência e colocou de lado, e falou: não quero saber de nada disso, porque eu estou plenamente convicto que Deus é poderoso para cumprir a sua promessa. Quem está no centro da sua vida? As suas decisões? A sua condição? O seu eu, o seu orgulho, o seu ego? O que está no centro da sua vida? O mundo? As coisas desse mundo? O que está no centro da sua história? Abraão, poderoso, rico, influente, está nos ensinando uma grande lição. Coloque tudo de lado e se agarre nas promessas de Deus. Porque quando Deus fala, acontece. Pode se virar, pode se debater, pode levantar o inferno inteiro, o que Deus fala acontece. O que nós lemos lá no primeiro versículo? Que Deus decretou que Abraão seria pai de nações. Então não ia ser o rei do Egito que ia parar, não ia ser os príncipes daquela terra que iriam parar, não seria a sua velhice que iria parar, não seria a esterilidade de Sara que iria parar. Quando Deus fala, vai acontecer, crendo ou não crendo, querendo ou não querendo, o inferno tentando impedir o que Deus fala, vai acontecer. A palavra de Deus é soberana e é decreto, tanto nos céus quanto na terra, quanto no inferno. Você só vai ter uma vida de satisfação plena, de paz plena, quando você começar a acreditar completamente na promessa de Deus para a sua vida. Crente que não acredita na promessa de Deus, que acredita que existem outras possibilidades, vive quebrando a cara. Vive no desespero dizendo: e se eu tomei a decisão errada? E se fulano não cumprir com a palavra? E se não der certo o que eu fiz? Irmãos, é um desespero, é uma angústia. A pessoa vive atribulada, mas quem acredita na promessa de Deus, busca a vontade de Deus, coloca Deus no centro e diz: Senhor, me ensina os teus decretos, para que eu creia em Ti, para que eu Te conheça, e que eu ande sempre no centro da Tua vontade, porque eu estou plenamente convicto que o Senhor é poderoso para cumprir as Tuas promessas na minha vida, na minha casa, na minha história, na minha família, na minha igreja. Estando plenamente convicto
de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Aleluia. Creia na palavra do Senhor. Eu tenho plena certeza de que você que está aqui nesta noite, você nasceu com o propósito de Deus. Você nasceu com o propósito de Deus. Antes de você ser colocado no ventre da sua mãe, Deus já tinha um propósito para a sua vida. Davi nos ensina isso. Antes que eu fosse gerado, antes que eu fosse entretecido no ventre da minha mãe, o Senhor já havia estabelecido todos os meus dias. Este é o segredo de uma vida vitoriosa. Este é o segredo de uma vida de paz. Este é o segredo de uma vida de esperança. Abraão, com 100 anos de idade, ele olhou para tudo que estava à sua volta, levou em consideração tudo isso, dizendo: humanamente é impossível, mas eu estou plenamente convicto que Deus vai cumprir. Vamos ficar em pé neste momento.